Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição, dando continuidade a polinômios. Agora que vocês aprenderam as equações polinomiais ou equações algébricas, teorema da decomposição ou decomposição em fatores do primeiro grau, vocês aprenderam o polinômio de grau 1, o de grau 2, o de grau 3 e o de grau N. Agora vamos resolver alguns exercícios. Vamos fazer esse exercício da Unicamp, ó. Escrever o polinômio, este polinômio é de grau 3, na forma fatorada e determine as raízes deste polinômio. Então, como que é a forma fatorada do polinômio de grau 3? Bom, você já sabe que todo polinômio de grau 3, a forma fatorada é o coeficiente dominante, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Essa é a forma fatorada. Então, como que eu posso fatorar? Como que eu posso descobrir as raízes? Perceba bem que este polinômio, você não vai conseguir fatorar usando aqueles 6 casos, o fator comum, o agrupamento, trinômio de segundo grau, nada disso vai dar certo. Agora, uma dica matadora aqui, ó. Percebam bem a soma dos coeficientes. Eu disse no começo da aula número 1 sobre polinômios, faça a soma dos coeficientes. Vamos lá. Soma dos coeficientes. Quanto que vai dar a soma dos coeficientes? A soma dos coeficientes vai ser igual a, vamos somar 2 mais 7 mais, quando não tem nada que é 1, menos 10. Quanto que dá a soma dos coeficientes? 2 mais 7, 9, mais 1 dá 10, menos 10 dá 0. Sorria! Quando a soma dos coeficientes dá 0, é porque 1 é raiz. Trocar o polinômio por 1 é a soma dos coeficientes. Lembra? Trocar o polinômio por 1 é a soma dos coeficientes. Portanto, eu posso garantir para vocês que 1 é raiz deste polinômio, porque troquei cada x por 1 é a soma dos coeficientes. Deu 0? Toda vez que dá 0 é raiz. Deu 0 é raiz do polinômio. Se 1 é raiz, percebam bem que a forma fatorada, quando você vai escrever a forma fatorada, vamos lembrar que todo polinômio de grau 3, a forma fatorada é o coeficiente dominante, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Então, quer dizer que ó, o coeficiente dominante já sei que vale 2. Uma das raízes é o número 2, é o número 1, perdão, é 1. Então, eu vou ter coeficiente dominante, x menos x1. Então, falta descobrir ainda o x2 e x3. Com certeza, 1 é raiz. Se 1 é raiz, pessoal, aqui, para você descobrir as outras duas raízes, você vai usar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Como que era o dispositivo prático de Briot-Ruffini? Toda vez que você tem o divisor do tipo x menos a, olha só o divisor aqui, ó, x menos a, esse x menos 1, tá certo? 1 é raiz. Então, usando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, eu já sei que 1 é raiz desse polinômio. Então, vamos fazer aqui a tabela e completar essa tabela aqui, ó, esse quadro ou tabela, tá? Onde, nesse espaço aqui, você coloca a raiz do divisor. A raiz é 1, ó. Quem que é a raiz? 1. 1 é raiz. E nesse espaço aqui, os coeficientes do polinômio ordenadamente. Quem estiver faltando, complete com 0. Quem que é o coeficiente do x ao cubo? 2. Coeficiente do x ao quadrado? 7. Coeficiente do x? 1.
e o termo independente é menos 10. Agora vamos lá, vamos fazer a divisão usando o dispositivo prático de Breuer-Ruffini. Como é que era? Desce o coeficiente dominante, 2. Multiplica pela raiz, 2 vezes 1, 2. Soma com o próximo coeficiente, 2 mais 7 dá 9. E faça aí esse procedimento novamente. 9 vezes 1, 9. Soma com o próximo coeficiente, 9 mais 1 dá 10. E agora, repete esse procedimento novamente. 10 vezes 1, 10. E soma com o próximo. Lembrando que você está somando, né? Então, 10 vezes 1, 10, mais menos 10 dá 0. Mas tem que dar 0, porque 1 é raiz. Olha só, isso aqui é o resto. Isso aqui é o resto da divisão. Se esse polinômio é de grau 3, você dividiu pelo polinômio de grau 1, isso aqui é intuitivo, ó. Grau 3 menos grau 1, então aqui vai surgir o quociente, ou seja, o resultado aqui, com certeza, o quociente tem que ser de grau 2. Então, esse coeficiente aqui é do grau 2. Vai ficar 2x ao quadrado. Esse aqui é o coeficiente do x, 9x. E esse é o termo independente, mais 10 igual a 0. Então, agora, pessoal, usando o dispositivo prático de Breuer-Ruffini, eu concluí que um fator é esse e o outro fator é esse. Se você multiplicar x menos 1 vezes 2, tá, pessoal? X menos 1, tá? Vezes isso daqui, ó. Esse daqui, tá? Com certeza volta esse polinômio aqui, tá bom? Mas vamos agora fazer o melhor entendimento, quer ver? Agora eu vou descobrir as raízes desse polinômio aqui de grau 2. E como é que a gente acha? Usando a fórmula resolutiva de Bhaskara. Aqui vai ficar delta igual a b ao quadrado, 81, menos 4 a.C., 4 vezes 2, 8 vezes 10, 80. O delta vai dar 1, que vai ficar x é igual a menos b. Então vai ficar menos 9, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 2, dá 4. E daqui você vai obter as duas raízes. A primeira raiz é o x1, menos 9 mais 1 dá menos 8, dividido por 4 dá menos 2. Menos 9 com menos 1 dá menos 10. Menos 10 dividido por 4 dá menos 10 quartos, que simplificando é menos 5 meios. Portanto, como é a forma fatorada deste polinômio aqui da Unicamp? Então, a forma fatorada vai ficar, vamos lá, aqui vai ficar, resposta, forma fatorada. Quero a forma fatorada e depois determinar as raízes, né? Então, vamos escrever aqui a forma fatorada desse polinômio. Vai ficar polinômio na variável x, coeficiente dominante 2, que multiplica x menos a primeira raiz. Já encontrei que 1 é raiz, porque soma dos coeficientes deu 0. Se a soma dos coeficientes der 0, é porque 1 automaticamente é raiz. Tudo bem? Agora que multiplica o quê? X menos a segunda raiz. Quem que é a segunda raiz? Tá? É menos 2. Com esse menos vai ficar mais. Vezes x. Menos com menos é mais. Mais 5 meios. Esta é a forma fatorada. Esta é a forma fatorada do polinômio da Unicamp. Agora, pessoal, encontre as três raízes. Quais são as três raízes deste polinômio? Solução. Então, ó, determine as três raízes. As raízes são solução. Eu tenho o 1, né? Depois, eu tenho também o menos 2 e menos 5 meios. As raízes, pessoal, conjunto solução não tem relação de ordem. Então, pessoal, a raiz aqui, ó, pode colocar na ordem crescente, decrescente, a ordem que você desejar, tá bom? Então, é 1,
menos 2 e menos 5,5 são as três raízes desse polinômio. Eu garanto que se você substituir o x por 1, vai dar 0. Por menos 2, vai dar 0. E menos 5,5 também vai dar 0. Agora, vamos resolver mais um exercício da FGV. Se x mais 2 é um fator do polinômio, desse polinômio de grau 3, determine as três raízes. Percebam bem que a dica aqui foi que x mais 2 é um fator desse polinômio de grau 3. Eu quero saber as três raízes. Então, vamos determinar as três raízes do polinômio p de x. Então, quer dizer que, quando você tem a forma fatorada desse polinômio de grau 3, com certeza, um dos fatores é o x mais 2. Depois tem, tá, a segunda raiz e a terceira raiz. Todo polinômio, a forma fatorada é assim. Então, um dos fatores é o x mais 2. Isso quer dizer que, ó, se x mais 2 é fator, então menos 2 é a raiz desse polinômio. Se você trocar por menos 2 aqui, ó, vamos fazer o entendimento. Vamos trocar agora por menos 2, porque menos 2 mais 2 vai dar 0. Ó. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, se você trocar aqui por menos 2... esse é o entendimento. Menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Com mais 4, olha só, 4 mais 4, 8, menos 8 realmente deu 0. Então, toda vez que estiver escrito que alguma coisa é fator do polinômio, é porque esse carinha é raiz. É isto, pessoal. Esse é o entendimento. Tá bom? Então, vamos escrever se x mais 2, se x mais 2 é um fator do polinômio, então, x mais 2 tem que ser igual a 0. Você pega esse fator igual a 0. Então, x igual a menos 2. O menos 2 é raiz. É isso, pessoal. Agora que eu já sei que se você trocar, né? Portanto, o p de menos 2 vai dar 0. Já sei que toda vez que você tem uma raiz, você pode usar o dispositivo prático de Breuil-Fini. O que é de grau 3, polinômio de grau 3, eu vou diminuir para o polinômio de grau 2, o quociente. Você tem toda a divisão, você tem dividendo, divisor, quociente, resto. Portanto, eu vou pegar aqui o polinômio de grau 3 e eu vou dividir pelo polinômio de grau 1. Por quê? Porque x mais 2 é fator. Já fizemos esse exercício aqui, né, pessoal? Esse exercício parecido com o da Unicamp, ó. Então, vamos lá. Já sei que menos 2 é raiz. Então, menos 2 é raiz. Agora, vamos colocar os coeficientes nesse espaço do polinômio ordenadamente. Quem que é coeficiente do x ao cubo? 1. Coeficiente do x ao quadrado não apareceu. Então, vamos preencher com 0. Coeficiente do x é menos 2. E o termo independente é 4. Né? Então, ó, os coeficientes têm que estar ordenadamente. Ordenadamente, tá? Coeficiente do x ao cubo, do x ao quadrado. Quando não aparece é 0. Do x é menos 2 e o termo independente. Agora, vamos fazer a divisão. Desce o coeficiente dominante, 1. Multiplica pela raiz, 1 vezes menos 2 é menos 2. Soma com o próximo coeficiente, menos 2 mais 0 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 4 mais menos 2 dá 2. Soma com o próximo coeficiente sempre. E você faz esse procedimento novamente, né? 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com mais 4
é zero. Mas teria que ser zero, por quê? Menos 2 é raiz. Se é raiz, é porque o resto, a divisão, ela é exata. Se esse polinômio é de grau 3, eu dividi pelo polinômio de grau 1, então o resultado é polinômio de grau 2. É algo intuitivo. Então esse coeficiente aqui, esse 1, é do x ao quadrado. Esse menos 2 é do x. E esse 2 é o termo independente, igualando a zero. Então quer dizer que se você pegar, né, o x mais 2 e multiplicar por isso, vai dar esse polinômio de grau 3. É isto. Agora, como eu quero determinar as três raízes, eu já encontrei a primeira raiz, agora eu vou encontrar as outras duas raízes dessa equação. É isto, pessoal. Encontre as três raízes. Então, usando a fórmula resolutiva de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 2 dá menos 8. O delta deu negativo. Quando o delta dá negativo, isso quer dizer que tem duas raízes reais e duas raízes complexas. É no conjunto dos complexos. Não é possível resolver no conjunto dos reais, né? Tem duas raízes complexas. Vamos lembrar, o que era menos 4? É menos 1 vezes 4. O menos 1, notação de Gauss, é i ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4i ao quadrado. Por quê? Menos 1 é i ao quadrado vezes 4. Então, vai ficar 4i ao quadrado. Aí vai ficar x é igual a menos b. Menos com menos é mais ou menos. Raiz quadrada de 4i ao quadrado é 2i. Dividido por 2 vezes 1 é 2. E daqui você vai obter as duas raízes complexas. Vamos simplificar todo mundo por 2. Dividirás todo mundo por 2. Por 2, por 2, por 2. Aqui dá 1, 1 e 1, né? Então, a primeira raiz vai ser 1 mais i, ou a segunda raiz é 1 menos i. Percebam bem, 1 mais i e 1 menos i, se a raiz aqui é 1 mais i, o menos i é dito conjugado. O que era conjugado do número complexo? Trocar o sinal somente da parte imaginária. Percebam bem, toda vez que os coeficientes do polinômio é um número real, se você conseguir obter uma raiz complexa, a conjugada também será. Então, se a raiz é 1 mais i, a sua conjugada também será. É sempre assim, em pares. Por exemplo, se aqui tivesse dado 2 mais i, então 2 menos i também é raiz. Isso é certeza, ok? As raízes, tá? Quando você vai resolver uma equação polinomial de grau qualquer, tá? Mas se os coeficientes aqui for um número real, se você obter uma raiz complexa, então a conjugada também será. O que era a conjugada? Troca o sinal somente da parte imaginária. É isso aí. Então, a solução aqui, quais são as raízes? É o menos 2, ok? 1 menos i e 1 mais i. Estas são as raízes, né, deste polinômio de grau 3. É isso aí, muito obrigado. Um beijo no coração.